Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a identificação de sistemas dinâmicos de primeira e segunda ordem. São objetivos da nossa aula: entender inicialmente quais são as características das respostas transitórias de sistemas de primeira e segunda ordem, né, em relação ao ganho de regime permanente e também o regime transitório, e também obter os modelos das funções de transferência a partir de respostas experimentais, tanto por análise gráfica, quanto por equacionamento, por ajuste de curvas. Nós vamos também incluir a questão do atraso de transporte também na modelagem. Bom, em sistemas industriais, por exemplo, em outros tipos de planta, nem sempre a gente consegue modelar a nossa planta de maneira adequada, obter o modelo analítico da planta. Tem, às vezes, modelos desconhecidos ou complexos para modelar analiticamente ou de obter os parâmetros desse modelo. Então, para fazer o controle de processos, a gente precisa obter um modelo para poder projetar um controlador. A questão é como obter o modelo da planta, do processo, né, para a gente poder projetar o nosso controlador. Para projetar o sistema realimentado depois em malha fechada, entender como a planta se comporta. Como fazer isso? Bom, a gente precisa, claro, identificar o comportamento dessa planta, né? Identificar pode ser a função de transferência ou no espaço de estados. Nós vamos considerar aqui em função de transferência. Como que a gente faz isso? Primeiro, as plantas podem ser não lineares. Então a gente tem que saber qual é o ponto de operação que nós vamos operar em relação à entrada, sua saída, né, em regime permanente. Para uma determinada saída desejada, qual que é o valor da entrada? A gente tem que deixar primeiro o sistema, se for estável, claro, em um ponto de operação estável. Depois desse ponto de operação estável, nós podemos criar pequenos distúrbios, pequenas perturbações na entrada U do sistema, que pode ser um impulso ou degrau, né? Se for uma resposta, fazer uma variação rápida de U como impulso, nós podemos obter o modelo da planta em função de transferência, ou um pequeno degrau, né? Digamos, de um valor inicial U1 para um outro valor U2. Né? Pode ser um degrau pequeno em relação ao ponto de operação, por exemplo, no máximo 5% do valor de U do ponto de operação, para não sair da região linear. Né? Então, nós podemos ali considerar em torno daquele ponto de operação que a gente está trabalhando como sendo o sistema sendo linear, desde que, claro, a gente utilize pequenos distúrbios em torno do ponto de operação. Então, isso é para a resposta no tempo. Nós também podemos analisar o sistema na frequência, aplicando pequenas senoides em torno do ponto de operação, aplicando frequências variadas nessa senoide e medindo como a saída responde a essas senoides de entrada. Isso é uma possibilidade também, que é a resposta em frequência, que é o conteúdo da próxima aula. Na aula de hoje, nós vamos ver como identificar um sistema a partir da resposta no tempo. E essas respostas no tempo vão depender da posição dos polos no plano S. Né? Quando nós temos polos reais, a resposta reais negativos, aqui no semiplano negativo, semiplano esquerdo, vamos ter resposta amortecida, ou mais lenta, ou mais rápida, quanto mais para cá. Né? Quando nós avançamos aqui no plano complexo, nós vamos ter polos complexos conjugados, né? Com frequência, quanto mais para cima, maior a frequência de oscilação, né? E quanto mais próximo do eixo imaginário, menor o amortecimento. Né? Aqui ele está mais amortecido, aqui vai se tornando menos amortecido, até chegar num ponto, no eixo imaginário, no sistema com polos aqui, ele não vai ter amortecimento, é simplesmente oscilatório. Né? Então, em frequências menores, mais aqui, ou frequências maiores para cá. Bom, quando está no semiplano direito, daí nós já temos sistemas instáveis,
né, que a gente não consegue identificar o comportamento da forma que estamos fazendo, como mostrado aqui nessa aula, que é através de resposta ao degrau. Quando o sistema é instável, nós teríamos que deixar ele estável para identificar o comportamento. Então, né, nessa aula, vamos considerar sistemas estáveis nessa região aqui, como identificar como são esses polos aqui, né, como é o sistema nesses casos aqui, de sistemas de primeira e segunda ordem. Bom, primeiro, o mais simples que existe são sistemas de primeira ordem. Se nós aplicarmos aqui num sistema de caixa preta, que a gente não conhece, que tem aqui dentro, aplica um pequeno degrau na entrada, do valor U1 para o U2, no instante igual a zero. Na saída, nós teremos aí, caso a planta tiver um ganho positivo, que foi um degrau positivo na entrada, com ganho positivo, a saída vai aumentar, tendo esse comportamento exponencial aqui. Se for um ganho negativo, a saída vai diminuir com esse comportamento exponencial dessa forma assim. Então depende, claro, da amplitude do ganho. Não iniciando em zero, né? Iniciando no valor do ponto de equilíbrio, do dy. Então nós temos, dependendo de qual é o ganho da planta. Isso aqui para uma resposta ao degrau na entrada. E outra questão importante também, a planta vai ter esse modelo equivalente em função de transferência em torno do ponto de operação. Nós teremos esse modelo G de S igual a um ganho K dividido por S vezes tal mais 1. O que é isso? Primeiro, o ganho K ele é o ganho contínuo da planta. Ele é a variação da saída, total da saída, dividido pela variação da entrada. Ou seja, no caso o y final menos o y inicial, dividido pelo u final menos o u inicial. É delta y sobre delta u. A variação de y dividido por variação de u é o ganho k. Então, no valor final aqui, o g de S igual a k, quando S igual a zero. A resposta vai ser dessa forma, o g de t. Isso aqui seria para uma resposta integral. Mas a transformada inversa de Laplace, o ganho k é o ganho. É o ganho do sistema, também para a resposta degrau. Já tal, claro, S vezes tal é a constante de tempo. Tal igual a 1 sobre a frequência do polo. O que é a constante de tempo? É o tempo para atingir 1 menos n a menos 1 da variação da saída. Quando t igual a tal, 1 tal, nós teríamos aqui n a menos 1. E 1 menos n a menos 1 é 63,2%. Então, 63,2% da variação dy aqui, quando a variação total, y final menos y inicial, 63% disso. O tempo para atingir isso daí é a constante de tempo do sistema. O que é essa questão do tal, afinal? A constante de tempo, claro, vai ser o módulo de 1 sobre ômega-p, que na verdade, como a frequência do nosso polo é negativa, então é menos 1 sobre ômega-p a constante de tempo. O tempo de acomodação ele é considerado ali como 4 constantes de tempo. É uma definição também. Por quê? Bom, quando nós temos uma constante de tempo, o valor final ali de variação vai ser 63,2% do valor final, que vai estar variando. É 1 menos n a menos t sobre tal, Então, quando t igual a 1 tal, nós teremos o valor de 63,2%. Quando temos 2 tal, nós chegamos aqui, aqui é t sobre tal. Quando 2 tal, nós chegamos em 86,5%. Em 3 tal, chegamos em 95%. E em 4 tal, chegamos em 2%, em 98,2%, que a gente considera já em regime permanente. Ou seja,
quando o sistema já está acomodado, quando chega em mais ou menos 2% do valor final, geralmente é considerado o regime permanente, porque é considerado ali erro máximo que nós queremos em um determinado sistema, erro máximo de 2% do valor final. Então, quando atinge 98%, que é 4 constantes de tempo, já atingiu o regime permanente. Então, por isso que é o chamado tempo de acomodação do nosso sistema, é 4 constantes de tempo. TS, Time for Stabilizing, é 4 constantes de tempo. É aqui, na verdade, nesse instante aqui, atingiu o valor final. Claro, evidentemente, esse valor final é atingido no infinito, mas, considerando a questão de engenharia, né, nós consideramos aí mais ou menos 2% como erro aceitável do sistema de controle. Geralmente é assim que é considerado. Então, aqui um exemplo de sistema de primeira ordem. A gente consegue, a partir desses dados, né, do que é o constante de tempo, o que é o ganho K, obter aqui qual que é a resposta do sistema, identificar o modelo desse sistema. Então, dado esse sistema aqui, nós temos uma entrada U, fonte de tensão, um circuito RC e a saída Y é a tensão no capacitor. Qual que é o valor do capacitor desse circuito? Essa que é a pergunta, dado que a resistência é 1 kΩ. Bom, primeiro a nossa entrada U aqui, em vermelho, a gente percebe que variou de 5 para 7 volts, né? E a saída Y variou de 5 também para 7 volts, ou seja, o ganho K vai ser a variação de Y, que é 2, dividido pela variação de U, que é também 2, mais 2. Então, ganho K igual a 1, né? 2 sobre 2. Depois, então, a função de transferência desse circuito é 1 sobre SRC mais 1, ou seja, S vezes tal, né, mais 1. Então, quer dizer que a constante de tempo é R vezes C. Né? Esse termo aqui é a constante de tempo do circuito. Então, a partir disso, a gente já consegue identificar aqui, ó, observando no gráfico, que para 63,2% de variação, aqui mais ou menos isso aqui, ó, demorou de 0,25 para 0,26 segundos, ou seja, a diferença de tempo aqui é de 10 milissegundos. Então, portanto, a nossa capacitância vai ser tal sobre R, né, ou seja, 10 milissegundos, 0,01 segundos, dividido por 1000 ohms, vai dar 10 microfarads, a nossa capacitância. Então, aqui está a resposta do nosso sistema. Então, encontramos o valor da capacitância. Bom, agora sistemas de segunda ordem. Sistemas de segunda ordem, nós temos aí, podemos ter sistemas subamortecido, superamortecido, os sistemas totalmente oscilatórios, mas aqui nós vamos tratar de subamortecido pouco amortecido, subamortecido mais amortecido e sistemas superamortecidos. Então, isso já foi visto, claro, em outras disciplinas, o que são esses tipos de sistema. Mas nossa intenção aqui é identificar quais são os parâmetros aqui. No caso de subamortecido, nós temos essa função de transferência aqui, ômega n ao quadrado sobre S ao quadrado mais 2 ômega ns mais ômega n ao quadrado, multiplicado um ganho K. Né? Então, a gente consegue, o nosso objetivo é identificar o valor de K, de ômega n e de Xi. Obter esses 3 parâmetros é suficiente para caracterizar o sistema de segunda ordem subamortecido aqui e ter a sua função de transferência. Então, inicialmente, a gente faz o mesmo procedimento do que o sistema de primeira ordem. A gente aplica um degrau na entrada, a partir do ponto de operação, um degrau de 1 até o 2, né? E nós vemos aqui a saída, né? Com ganho, caso a saída, o degrau de entrada for para cima e a saída for para cima, né? O ganho K é positivo, né?
Mas já se a entrada também varia para cima e a saída varia para baixo, quer dizer que nós temos um ganho K negativo, né? Claro, porque K continua sendo ΔY sobre ΔU, né? Então a gente consegue ver qual que é o sinal de K só pela variação da saída. Então K mantém o mesmo valor. Depois, obtendo aqui, como é que a gente obtém o ômega-n e o Xi? Bom, primeiro, o ômega-n a gente consegue visualizar pelo intervalo entre dois cruzamentos do valor final, né? Que quando fecha um ciclo completo. Nesse caso, que é uma resposta pouco amortecida, ela demora vários ciclos para atingir o valor final, né? A gente consegue simplificar dessa maneira, que o ômega-n aqui vai ser 2π sobre a diferença de tempo entre dois ciclos. De um ciclo completo aqui, né? 2π sobre t seria ômega, né? Então aqui, obtendo a diferença de tempo entre aqui e aqui, a gente consegue obter o ômega-n aproximado. Já o Xi, ele pode ser aproximado por essa equação aqui. A gente pode contabilizar, contar quantos ciclos estamos enxergando no gráfico. Sim, é uma variação bem empírica. Nesse caso aqui, a gente consegue enxergar 1, 2, 3, 4 e meio ciclos depois atingir o valor final. Então, 0,6 dividido por 4,5, nós obteremos o nosso Xi. Então, assim a gente consegue obter o modelo completo aí desse sistema de segunda ordem com um amortecimento reduzido, né? Ou seja, que demora vários ciclos para atingir o valor final. Outro caso aqui seria um sistema de segunda ordem, já mais amortecido, né? Uma resposta sugamortecida ainda, nós temos um overshot aqui, né? Mas ele demora no máximo 1 ou 2 ciclos para estabilizar no valor final. Então, a gente não consegue simplificar daquela maneira como o Xi sendo 0,6 dividido pelo número de ciclos visíveis, que isso aqui é uma equação mais empírica, né? Dessa forma a gente não consegue simplificar por aquela maneira. Então, observando essa resposta, como a gente pode saber, né, nesse sistema, qual o valor de ômega-n e qual é o valor de Xi? Como a gente consegue fazer isso? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é ômega-n e o que é o Xi, né? A gente consegue ver dessa forma aqui, ó, nesse gráfico, digamos um polo aqui no plano S, né? Esse polo aqui, ó, o que é o ômega-n? O ômega-n é o raio, né, da origem até o polo, né? Esse é o nosso ômega-n, relacionado àquele polo, no caso são polos complexos conjugados, que tem um sistema de segunda ordem. Nós temos a variável também ômega-d, que é a frequência que o sistema vai oscilar durante o amortecimento, né, enquanto está amortecendo. Esse é ômega-d, que é a parte complexa de ômega-n. E nós temos a parte real aqui de ômega-n, desse ponto aqui, a parte real é Xi vezes ômega-n, ou seja, o Xi vai ser, no caso, vai ser aqui o cosseno desse ângulo aqui, né? Então, a gente consegue ver bem isso daí, o que é cada termo aqui no plano complexo, né? Bom, quanto menor o valor de Xi, menor essa parte real aqui, mais próximo o polo se encontra do eixo imaginário, né? Quanto Xi igual a zero, nós temos o polo exatamente no eixo imaginário e nós não teremos amortecimento nenhum. Xi igual a 0,1, já teremos um pequeno amortecimento, até chegar no momento, cada vez 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1. Né? O caso aqui,
quando xi igual a 1, nós já temos todos os polos no plano real, né? Somente no eixo real, temos dois polos idênticos, que é o caso criticamente amortecido, né? Quando xi igual a 1. Então a gente consegue observar no gráfico em relação ao valor de xi, né? Qual que é como é que se comporta o sistema na resposta ao degrau. Bom, e cada valor de xi diferente, nós temos um valor máximo que a resposta atinge, né? Esse valor máximo é chamado aqui, né, de sobrelevação. Bom, e outra questão também, que quanto maior o valor de xi, maior vai ser esse amortecimento, né? Porque o nosso constante de tempo equivalente do sistema de segunda ordem é 1 sobre xi ômega n, né? 1 sobre a frequência aqui da parte real dos polos complexos conjugados é a nossa constante de tempo. Então a gente consegue ver aqui, através dessa resposta, com xi igual a 0,3, o equivalente de primeira ordem, né, que vai amortecendo a resposta, né, que é essas duas curvas aqui, a parte de cima e a parte de baixo. Essas duas curvas aqui, elas mostram exatamente como o sistema se comporta e o fator de amortecimento, que nossa constante de tempo para amortecimento depende da parte real do polo, né, que é proporcional ao nosso xi, né? Quanto maior o valor de xi, maior vai ser esse amortecimento aqui. Bom, então, uma questão importante em função do valor de xi, nós temos um diferente sobresinal aqui, ó, que é o valor que atinge acima de 1 na resposta degrau, quando a resposta está normalizada aqui para chegar no valor final igual a 1. Né? Chegou no valor final 100% aqui, quanto por cento a resposta aumentou, né? Isso depende do valor de xi. Né? Esse sobresinal em porcentagem aqui do valor final. Nós temos também aqui, ó, qual que é o tempo de atraso, né, do sistema. Tempo de atraso é até 50% do valor, né? É uma variável considerada aqui, mas variáveis que são importantes para sistemas de controle é considerar qual que é o tempo de subida do sistema até 90% do valor final, qual que é o tempo para chegar no valor de pico, né, o nosso TP aqui, o tempo para chegar no valor de pico. E outra variável muito importante é a nossa tempo de acomodação, né? Que caso a gente considerar 3 constantes de tempo para acomodar com erro máximo de 5%, esse tempo de acomodação vai ser aqui, nesse ponto aqui, que é 3 constantes de tempo. Mas quando considerarmos que é o mais comum considerar 2% de erro, esse tempo de estabilização aqui, ou tempo de acomodação, é 4 constantes de tempo. Em sistema de segunda ordem também, em sistemas de primeira ordem também a gente considera esse tempo de acomodação. Mas, como a gente obtém aqui, a partir desse modelo de segunda ordem, obtém o valor de xi através de uma resposta experimental. A gente pode ver nesse gráfico, né, que a nossa máxima sobrelevação, aqui de 0 até 100% de sobrelevação, depende do valor de xi. Né? Na resposta ao degrau, quando xi igual a 0, nós temos uma sobrelevação de 100% do valor final. Né? Quando xi igual a 1, né, nós não temos nenhuma sobrelevação aqui. Né? Então, a gente pode obter o valor de xi a partir desse gráfico. Né? A gente viu que teve uma sobrelevação, por exemplo, de 40%, né? O xi vai ser em torno aqui de 0,26, 0,27. Né? Então, a gente consegue observar no gráfico. E, claro, esse gráfico tem uma função inversa, que é o valor de xi em função desse MP, que é a sobrelevação aqui
de 0 até 1. Né? Então, a gente pode calcular, primeiro, o Xi como sendo essa função aqui de dmp, né, do valor de sobrelevação, e também o ômega-n, a gente tem que considerar o seguinte, esse intervalo aqui, ó, do ciclo completo, desde o início da subida até o próximo vale aqui, isso daqui está relacionada à frequência ômega d, né? Esse tempo até o pico claro, é metade do período completo, relacionado à frequência ômega d. Né? Então, para calcular ômega n, a gente pode usar essa equação aqui, que é de π radianos, né, 0 até 180 graus, dividido por esse tempo tp aqui, vezes raiz quadrada de 1 menos que c ao quadrado. Essa parte aqui é relacionada à relação de ômega d para ômega n. Né? Então, a gente consegue calcular o ômega n dessa forma. Né? Isso aqui veio a partir dessa análise daqui, né? Ômega d e ômega n, né? Da raiz. Então, assim a gente consegue identificar pela resposta, através da sobrelevação e do tempo aqui até o ponto de sobrelevação, qual que é o valor de Xi e de ômega n do sistema. Outra questão importante também que a gente tem que considerar é que sistemas físicos, muitos deles têm atraso de transporte. Ou seja, ao fazermos um degrau na entrada do sistema, pode levar algum pequeno intervalo ali até a saída começar a responder. Especialmente isso em sistemas mecânicos, né? Sistemas que envolvem transferência de líquido, de calor, né? Entre outras coisas. Né? Inclusive em sistemas elétricos, pode ter atrasos também devido à propagação de ondas eletromagnéticas. Né? Então, nós, por exemplo, um sistema sem atraso, ao fazermos uma resposta na entrada, um degrau na entrada, a saída imediatamente já responde. Um sistema com atraso de transporte, que esse tempo, intervalo tal d, é entre o início da resposta da entrada até o início da resposta da saída. Né? Quanto demora o sistema para a saída começar a responder. Né? Então, o atraso de transporte, ele multiplica a função de transferência da planta por e na menos s tal d. Por quê? A transformada de Laplace de uma função qualquer atrasada no tempo, na frequência, essa função de Laplace, aqui, f de s, é multiplicada por e na menos s tal d. Né? Ou t0, aqui no caso, tal d igual a t0. Né? Então, a gente tem essa relação que vem da transformada de Laplace. Essa função exponencial, e na menos s tal d, é um atraso no tempo. Essa função aqui, a gente pode ver do atraso, ela é muito importante em sistemas de controle. A gente precisa considerar atraso no sistema para poder fazer o projeto de controladores. Né? E para isso, às vezes, a gente precisa também simplificar essa função, porque é uma função não linear, né, em relação aos polinômios de S. Né? Bom, só para mostrar aqui também, se nós tivermos um sistema de primeira ordem aqui com atraso, né, nós temos aqui uma variação da entrada no instante t igual a 0, a saída vai começar a responder somente em 1 segundo, aqui no caso, um atraso de 1 segundo. Né, só responde após esse tempo, intervalo de atraso aqui. Então, quer dizer que nós temos essa função, com essa função de transferência, multiplicada por e na menos s tal d, ou seja, aqui no caso, em 1 segundo, né, seria e na menos s vezes 1, vezes a função de transferência relacionada a essa parte que começa a responder a saída. O atraso de transporte é importante também a gente considerar, claro, em sistemas de controle. E para linearizar o atraso de transporte, como uma função não linear, essa exponencial relacionada ali
comparando com os polinômios, né, de numerador e denominador, para transformar em um sistema linear, a gente geralmente aproxima por um sistema linear equivalente. Esse sistema linear equivalente ele pode ser obtido aqui pela aproximação de Padé. Tem essa função aqui, tanto em Octave, MATLAB, em Python, essa função Padé, né, onde a gente indica aqui qual que é o intervalo de atraso, aqui, o tempo de atraso e a ordem da aproximação. Quanto maior a ordem da nossa aproximação, melhor a resposta em relação ao atraso original. Né? Por exemplo, essa daqui é um sistema de ordem 1, né? Somente um zero e um polo, né? Que vai ter fase, resposta e frequência que vai ser igual ao de um atraso, e a fase, né, de ordem 1, essa em vermelho, aqui ela começa igual, depois diverge em relação ao atraso que está em azul. Né? Mas quanto maior a nossa ordem, mais próximo vai ser o resultado. A gente consegue ver isso aqui também na resposta ao degrau do sistema de atraso, em azul, né? E o sistema equivalente parecido aqui de primeira ordem, de segunda ordem, até quinta ordem, que vai se aproximando do sistema com atraso. Geralmente, de ordem 1 ou ordem 2 já é suficiente para poder modelar o sistema adequadamente. Bom, então a gente viu, vamos fazer uns exemplos aqui. Primeiro, vamos calcular para essa resposta aqui, considerando já uma resposta normalizada na saída, qual que é o valor de Xi e de ômega n, né? Bom, nós temos esses dados. O MP, que é a nossa sobrelevação, é aproximadamente 35%. E esse tempo aqui, a gente pode ver que é mais ou menos 5,3 segundos. Isso observando graficamente, né, visualmente observando. A gente pode observar isso também no computador, analisando vetores, né, de dados. Bom, então a gente pode calcular aqui, daquelas equações que foram dadas, o Xi depende do MP, né, nesse caso deu aproximadamente 0,32. O ômega n, ele vai depender aqui, o ômega n vai depender do tempo, né, até o pico, é π sobre 5,3, o tempo até o pico, raiz quadrada de 1 menos Xi ao quadrado, deu aproximadamente 0,63. Então, utilizando essa função de transferência com esses valores aqui, substituindo, obtendo a resposta integral, a gente obteve essa em vermelho aqui. A partir desse resultado, com aquele cálculo, obtivemos essa em vermelho, que a gente pode ver que a resposta é parecida, né, com o sistema subamortecido. Bom, vamos obter um outro exemplo aqui, agora um sistema de segunda ordem também, mas pouco amortecido. Então, a gente, como ele demora vários ciclos para amortecer a resposta, a gente também consegue obter aqui a resposta através daquela simplificação do valor de Xi. Bom, então, a gente obtém aqui. Primeiro, a gente pode ver que a resposta, sendo a resposta a entrada um degrau unitário, iniciando em t igual a 0, ou seja, um degrau em que u vai de 0 até 1, em t igual a 0, então nós temos um atraso aqui. A saída começa a responder somente aqui em aproximadamente 5 segundos. Então nós temos um atraso nesse modelo dessa planta. Além disso, a gente consegue analisar aqui o tempo até o pico, que dá 5 segundos. Então, a partir disso, a gente consegue obter o ômega n aproximado, né, como o Xi é muito pequeno. O ômega n é π sobre Tp, vai dar 0,63, mais ou menos, radianos por segundo. Ciclos visíveis a gente consegue contar aqui, mais ou menos uns 7 ciclos visíveis, né, para obter o Xi, que dá 0,6 sobre 7, vai dar 0,085. E o ganho K, a gente consegue obter, né, sabendo que a entrada variou 1. O U variou 1,
e a saída variou para menos 0,6, de 0 para menos 0,6, então ganho K igual a menos 0,6. Então, a partir desses dados, a gente consegue, pelas essas análises, obter a resposta. Bom, obtendo esses dados aqui desse modelo, né, com atraso e tudo mais, a gente conseguiu obter aqui qual que é o valor da saída em vermelho, né? A gente pode ver que deu aproximado, né, do original em azul. No original, obtivemos aqui a resposta do modelo deu aproximado. Então, a aproximação está adequada. Bom, já caso a gente tiver uma resposta agora de sistema de segunda ordem super amortecido, como a gente vai obter esse modelo? Pode ser, claro, um ganho para cima ou ganho para baixo, né? O modelo do sistema super amortecido vai ter um ganho K e nós temos dois polos reais, né? Em menos 1 sobre tal 1 e o outro em menos 1 sobre tal 2. Duas constantes de tempo, tal 1 e tal 2. Como a gente obtém esses ganhos, tal 1 e tal 2? O ganho K é exatamente da mesma forma do que os outros sistemas, mas como obter as constantes de tempo tal 1 e tal 2? Bom, primeiro a gente tem que diferenciar como é a resposta de primeira ordem e a resposta de segunda ordem superamortecida. A resposta de primeira ordem ela vai ter aqui somente uma concavidade, nesse caso concavidade apenas para baixo, né, quando o ganho é positivo. Já um sistema de segunda ordem com resposta superamortecida, ele vai ter duas concavidades. A gente consegue ver aqui que nós temos côncavo essa resposta para cima, a concavidade. Já aqui nós temos uma concavidade para baixo. E nós temos um chamado ponto de inflexão em que a concavidade muda, né? Muda de cima para baixo a concavidade. Essa concavidade está relacionada à derivada de segunda ordem dessa curva aqui. Bom, então como obter um modelo superamortecido? Tem uma maneira fácil de obter o modelo e tem uma maneira difícil. Bom, primeiro eu vou mostrar a maneira difícil. Bom, primeira maneira, claro, para qualquer sistema, mesmo na maneira fácil, a gente vai aplicar o degrau de entrada da planta, né, e vai calcular o ganho K, como sendo aqui ΔY sobre ΔU, variação da saída dividido pela variação da entrada. Em qualquer modelo a gente vai fazer isso daqui. Depois a gente vai remover o offset aqui da saída, ou seja, se começou em valor 5, a gente remove 5 para começar em 0 a saída, y, e divide por ΔY para que a resposta fique de 0 até 1. Né? A gente pode também remover essa parte inicial aqui de atraso de transporte. Aqui nós temos um atraso de transporte aqui, a gente pode remover também para facilitar a análise. Então, a resposta normalizada, iniciando em 0, a gente tem que tornar a resposta dessa forma aqui, iniciando em 0 e com o valor final igual a 1. Primeiro passo, claro, a gente pode calcular essa área, vai funcionar inclusive para sistema com atraso. Calcular essa área aqui na parte de cima da curva, de 0 até 1, vai ser essa integral. Depois traçar uma reta tangente ao ponto de inflexão aqui, né, o ponto de inflexão que muda a concavidade, é quando a derivada de segunda ordem é nula. E a partir dessa reta tangente, por análise gráfica, a gente pode ver qual que é o valor do instante de tempo aqui, ó, que atinge o valor igual a 1, e calcular também qual que é a tangente dessa reta, que é o valor de MI, qual que é a tangente aqui dessa reta, que é a variação da saída normalizada dividido pela variação do tempo. Depois a gente consegue calcular uma variável lambda, né, a partir daquele instante lá, da área M1 e da tangente MI,
a gente calcula essa variável lambda, a partir dessa variável lambda tem essa variável eta, né, que a partir de eta a gente consegue calcular as constantes de tempo τ1 e τ2, né, e também o atraso do transporte, no caso. Bom, isso daqui, ó, por exemplo, a gente pode aplicar nisso daqui. Nesse modelo aqui, a entrada U, que iniciou em 0,5 segundos, né, e a saída aqui, que ela vai de 2 até 1,85. A entrada foi de 0,5 para 0,4, um pequeno degrau na entrada, em torno do ponto de operação. E a saída aqui, um degrau, apareceu a resposta de 2, que era o valor do ponto de operação, até 1,85. Bom, a partir disso, a gente já consegue calcular o ganho K. Né? O ganho K, que vai ser 2 menos 1,85 menos 2, né? Dividido por 0,4 menos 0,5. Ou seja, aqui é 0,15 dividido por 0,1. Ou seja, nós vamos ter o ganho K igual a 1,5. Então, depois a gente consegue calcular, através daqueles métodos, obter τ1, τ2 e τd. Nesse script, vocês podem ver como é que foi feito isso, para calcular. Bom, esse é o jeito difícil, né, utilizando esse procedimento. Tem uma maneira mais fácil, que é utilizar ajuste de curvas. Né? A gente pode utilizar o ajuste da resposta de grau através de variando parâmetros do modelo. Né? A gente varia os valores de τ1 e τ2 e verifica quais valores de τ1 e τ2 a resposta da saída fica mais parecida. Então vamos considerar aqui, ó, naquele mesmo script, na parte final, tem também um ajuste de curvas, que é muito mais fácil e direto. Né, uma possibilidade aqui, tendo esse degrau aqui na saída, essa resposta de saída, a gente obteve o ganho K, né? Normalizamos, temos que normalizar igual. E daí temos o modelo em função de transferência, que é 1 sobre τ1 vezes τ2S, mais τ1 mais, aqui quer dizer, 1 sobre τ1 vezes τ2 S ao quadrado, mais τ1 mais τ2 vezes S, mais 1, né? Somando, multiplicando os dois polos, né? A parte dos dois polos, nós temos essa função de transferência. Então, vamos utilizar essa biblioteca do SciPy, né? Que é a The Curve Fitting, que tem essa função de ajuste de curvas. Né? Para ajuste de curvas, nós temos que definir qual que é a função que a gente quer ajustar. Então, nesse caso, a gente definiu a partir da função de transferência desejada da planta, né? A função que a gente quer ajustar é a saída, a resposta ao degrau na saída. Né? Então, a gente obteve aqui a função de transferência, em função de τ1 e τ2, aplicou um degrau nessa função de transferência, e a saída, yout, é o valor que a gente quer ajustar. Então, nós definimos aqui um tempo de entrada, iniciando em 0 para não ter e removendo a parcela do atraso, e a saída já normalizada de 0 até 1, porque esse modelo que nós colocamos é saída de resposta de 0 até 1. Então, utilizamos essa função aqui de curve fitting, de ajuste de curvas, entrando aqui com qual a função utilizada, que é essa resposta do tempo supraamortecida, os valores do tempo da resposta experimental e os valores de y da resposta experimental normalizada, sem atraso de transporte, com atraso de transporte removido. Então, nós já obtivemos anteriormente qual que é o atraso de transporte, removemos ele na saída, normalizamos a saída, e daí o resultado, que é essa variável POPT, né, saiu os dois resultados, τ1 e τ2, desse curve fitting. Porque a nossa função ela tem aqui τ1 e τ2. Resultado, né, nós obtivemos aqui, fizemos novamente aqui a função de transferência e vamos plotar os resultados.
Então, em vermelho nós temos aqui a curva experimental, né? E em azul a curva do modelo encontrado. Ele encontrou exatamente constante de tempo tal 1 igual a 0,1 e tal 2 igual a 0,2. Obteve os resultados exatos, né, que a gente precisava, né, considerando esse modelo aqui super amortecido. Bom, essa mesma biblioteca de ajuste de curvas pode ser utilizada dessa forma que foi feita para qualquer tipo de sistema, né, função de transferência é possível, desde que se ajuste, claro, removendo os atrasos, removendo, normalizando a resposta, para facilitar também nossa função de transferência modelo, né, que seja modelo adequado. Por exemplo, aquele sistema subamortecido também obtivemos já os resultados, agora com valores mais corretos do que antes. Experimentalmente, digamos 0,2, o psi e ωn 5,7, os resultados encontrados, esses aqui. Então, era exatamente o que foi feito de experimental para obter os pontos e os resultados desse daqui. Então, vocês podem utilizar a biblioteca de ajuste de curvas, né, utilizar a função de ajuste de curvas aqui. Bom, concluindo a aula, a gente tem, nós fizemos ali a identificação de modelos de primeira e segunda ordem. E uma questão importante, né, que muitas vezes é necessário a gente obter dados experimentais para modelar uma planta por não conhecer os parâmetros dessa planta. Como a gente obtém isso através de resposta a impulso na entrada, que não é realizada geralmente, o mais comum é utilizar a resposta degrau, é o que a gente viu na aula. Utilizar a resposta, uma pequena resposta de degrau na entrada, né, em torno de um ponto de operação, né, um pequeno degrau e verificar qual que é a resposta da saída. Nós também podemos obter respostas em frequência também, isso é uma possibilidade. Uma questão importante, claro, que esses modelos lineares eles funcionam podem funcionar dentro de faixa reduzida de variação do ponto de operação, de acordo com a planta, de quão não linear é essa planta. Né? Quando a planta é linear, vai funcionar para largas faixas de operação. Nós temos possibilidades, né, de como encontrar o modelo através de equacionamento ou através de ajuste de curva da resposta de grau, como por exemplo com essa biblioteca aqui de ajuste de curvas do SciPy em Python, que nós vimos um exemplo. Também existem aplicativos que auxiliam na identificação de modelos de plantas através de resultados experimentais. O MATLAB ele tem um toolbox de identificação de modelos, que é o Identification Toolbox. Então é isso daí. Vocês podem utilizar, por exemplo, essa ferramenta aqui de ajuste de curvas, utilizar o Colab, que eu disponibilizei, né, para fazer futuramente ajuste de curvas experimentais de plantas que vocês possam fazer o controle, fazer a modelagem para fazer simulação ou controle. Até mais, pessoal.